Hoje nós iniciamos uma série nas celebrações da noite com o título Se Deus Quiser. Quando os sonhos humanos e os planos divinos se encontram. Essa ideia, se Deus quiser, às vezes é uma desculpa usada por tantas pessoas para ir levando a vida. Deixa a vida me levar. Já foi tema de samba, já virou jargão popular. Mas Jesus disse: vocês não deviam dizer faremos isso ou faremos aquilo, mas deveriam dizer, se Deus permitir, faremos essas coisas, aquelas e aquelas outras. Como vai a sua vida? A sua vida vai bem? Quais são os planos? Quais são os sonhos? Se Deus quiser, quando sonhos humanos e planos divinos se encontram, vai tratar de questões que ajudam você a encontrar o plano de Deus para a sua vida, o projeto de Deus. Quando nós estamos dentro do projeto de Deus, a nossa vida, ela se torna uma vida extraordinária. Não significa sempre uma vida de sucesso no ponto de vista humano. Não significa sempre uma vida próspera do ponto de vista humano. Mas significa sempre uma vida feliz, uma vida que traz satisfação completa, uma vida que nos ajuda ou que nos leva a voar mais alto, a experimentar aquilo que realmente dá sentido para a nossa vida. Agora, hoje, nós queremos falar sobre um Deus que nos faz sonhar. Não tem nada que aconteça até que alguém sonhe com isso. 6 das 10 marcas mais valiosas do mundo, que são do segmento de tecnologia, somam milhões e milhões de dólares. Por exemplo, a Microsoft, a IBM e a Google, na verdade IBM, Microsoft e Google, são a segunda, a terceira e a quarta marcas com maior valor de mercado. Ficam atrás apenas da Coca-Cola, que naturalmente não é da área de tecnologia. E esses estudos, esses números, foram apresentados pela Best Global Brands 2011, da consultoria de marcas Interbrand. A IBM aumentou seu valor de marca em 8% e vale hoje 69 bilhões e 90 milhões de dólares. Já ajuda, né? Já dá para resolver um bocado de problemas. A Microsoft, por sua vez, registrou uma desvalorização de 3% no último ano e teve a sua marca rebaixada para míseros 59,8 bilhões de dólares. O Google teve uma valorização de 27% e a sua marca foi avaliada em 55 bilhões. E a Intel está na 7ª posição do top 10 do ranking das marcas mais valiosas do mundo e foi avaliada em 35,21 bilhões. Maior destaque foi a Apple, que no último ano teve uma valorização de 58%, subindo para 33,49 bilhões, desbancando a Nokia. Feliz, só que o homem morreu, né? Então não sei como é que vai ser no ano que vem. Agora eu fiquei pensando, algumas das marcas mais lembradas do mundo, Coca-Cola, por exemplo. A Ford é conhecida mundialmente, hoje talvez você não queira um carro da Ford, talvez você prefira um carro coreano, um japonês, um carro alemão.
alguns preferem um carro francês. Agora, a Ford fez história. Tem marcas que vêm à nossa mente, a Nestlé. A gente, de bebezinho, já come aquelas papinhas da Nestlé, não sabe nem ler, não tem noção de nada, mas a Nestlé entra na nossa vida lá no comecinho, e por aí vai. Johnson & Johnson, quantas marcas, quantos produtos entraram na nossa vida, mas alguns, a Ford o fundador era cristão. Chocolate Hershey's, uma das marcas de chocolate mais prósperas do mundo, começou com um homem que era temente a Deus e que tinha um compromisso com Deus e com a qualidade. A Colgate, hoje Colgate-Palmolive. Mas você olha para essas marcas que, quando fala aqui, a Coca-Cola, o valor não foi nem divulgado. Mas você pega aqui 59 bilhões. Eu confesso que eu não tenho ideia de quanto dinheiro é isso. 59 bilhões de dólares. Eu não tenho competência para cuidar de um dinheiro desse. Agora, esse negócio começou com o sonho de alguém. Alguém sonhou com isso. Eu li a história de como as franquias do McDonald's começaram, despretensiosamente. Alguém teve uma visão e viu que num pequeno lugar formavam-se filas e filas de pessoas querendo aquele sanduíche, e espalhou aquilo por todo aquele estado, depois por todo o país, agora por todo o mundo. Nada acontece até que alguém sonhe com isso. Quais são os sonhos que você tem? Eu gosto muito de um versículo que ele diz que é Deus quem efetua em vocês tanto querer como realizar, de acordo com a boa vontade dele. Vamos ler isso juntos? Pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Nós podemos ter a mente de Cristo, e quando nós temos a mente de Jesus, então é Ele que nos inspira. Não é que toda bobagem que alguém imagina é um sonho que vem de Deus. Não é que toda loucura, ou mesmo tudo que alguém inventa, foi Deus que o inspirou. Mas quando nós temos a mente de Cristo, Ele efetua em nós tanto querer como realizar. Ele é um Deus que nos faz sonhar. Ele é um Deus que nos faz criar, porque Ele é um Deus criador, Ele é um Deus criativo. Ele é um Deus que tem interesse na sua realização. Mas Ele também quer que a nossa realização tenha a ver com o projeto dEle para a nossa vida. A alegria é algo natural que nós devemos buscar. Houve um tempo em que cristãos achavam que buscar alegria era um pecado, era uma futilidade, mas Deus nos criou para vivermos bem. Quando a gente olha para o livro de Gênesis, nós vemos um Deus que criou todas as coisas para o bem-estar do ser humano. Em Provérbios 16, versículo 1, está escrito: ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Em Provérbios 16, 3 diz: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. E em Filipenses 2,13 diz: pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer como o realizar. Deus está interessado no nosso bem-estar, mas Ele também está interessado em realizar uma obra significativa através da sua vida. Eu gostaria de conversar um pouco mais com você sobre isso, mas antes gostaria que orássemos mais uma vez. Pai querido, que as verdades da Tua palavra marquem a nossa vida,
que possamos experimentar o teu cuidado, a tua graça e a tua direção. E venhamos a realizar na nossa vida aquilo que nasce no teu coração. Em nome de Jesus. Amém. Você tem algum sonho que parece impossível? Existem coisas que você gostaria de fazer, mas que lhe parecem distantes demais para serem alcançadas? É possível que Deus esteja desejando ensiná-lo a sonhar com algo que somente acontecerá se ele realizar um milagre. Deus não quer que nós vivamos apenas dentro daquilo que é possível, mas que nós vivamos de acordo com o seu poder, de acordo com as suas expectativas. Você já pensou nessas grandes invenções, nas grandes corporações, nos grandes empreendimentos, nas invenções? Como eu já mencionei aqui, nada aconteceu até que alguém sonhasse com aquilo. Quando os nossos sonhos se juntam com os projetos divinos, algo extraordinário passa a acontecer. E Deus quer despertar grandes sonhos e realizá-los na vida daqueles que ousam acreditar nos sonhos que Ele dá. Em Gênesis capítulo 12, versículo 1 a 7, Deus mexe com um homem que está com a sua vida estruturada, está vivendo relativamente bem ou muito bem, ao que a gente estuda, mas Deus tem algo melhor, que aos olhos humanos pode não parecer tão bom. Mas Deus mexe com um homem chamado Abrão. Veja o texto, capítulo 12 de Gênesis, versículo 1 até o versículo 7. Gênesis, capítulo 12, versículo 1 até o versículo 7. E o texto diz assim: Então o Senhor disse a Abraão: Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época os cananeus habitavam essa terra. E o Senhor apareceu a Abrão e lhe disse: A sua descendência darei essa terra. Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Quando a gente lê o texto e fala Abrão, é porque depois mudou o nome para Abraão, que para a gente é só uma vogal, mas mudou o sentido do nome. Abrão ou Abraão era um homem que estava quieto, vivendo a sua vida, e escritos antigos dizem que ele intercedia junto ao rei pelo seu povo. Então ele era um homem reconhecido, a vida dele já estava estabelecida, ele já tinha uma vida reconhecida pelos seus semelhantes, o seu valor já estava claro para todos. Mas Deus abre os olhos de Abraão e diz: Eu tenho coisas melhores para você. Se eu e você desejamos viver os sonhos de Deus, podemos aprender aqui com esse homem, na experiência dele, alguns princípios, alguns valores que podem nos ajudar na nossa caminhada. Então vamos lá. Em primeiro lugar, se deseja viver os sonhos de Deus, você precisa conhecer a Deus e identificar a sua voz. Versículo 1 do capítulo 12, então, Abraão: Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Abraão conhecia a Deus, ele tinha um relacionamento com ele. Então, quando Deus fala com ele, ele sabe que é Deus que está falando. Você sabe quando Deus fala com você?
Quem sabe quando é Deus que fala? Levanta a mão. Quem de vez em quando fica em dúvida se é Deus ou não é Deus? Levanta a mão também. Obrigado pela sinceridade. Agora veja que esse negócio aqui era complexo. Era para deixar para trás toda a estrutura. Era para deixar para trás a família. Algumas pessoas não cogitam a possibilidade de morar longe da família. Tem famílias que constroem igual aquelas casas de João de Barro, que vai construindo uma em cima da outra, assim vai aglutinando, vai fazendo tudo perto para a família viver junto. E coisa boa quando a família pode viver junto. Bênção quando a família não vive brigando, se desentendendo, em meio a disputas. É bênção demais. Agora Deus falou com Abraão: eu não posso me lançar num projeto, eu não posso abandonar uma estrutura de vida, eu não posso assumir novos desafios e partir para uma vida nova se eu não sei quem está falando. Então conhecer a Deus, identificar a sua voz é fundamental. Abraão, por andar com Deus, pôde identificar claramente que era Deus que estava lhe dando aquele sonho. Eu já falei isso aqui, mas quero repetir, tem diferenças bem básicas entre o sonho e a ilusão. O sonho, ele é coerente, a ilusão é incoerente. O sonho é estável, a ilusão é temporária. Passa rápido, é igual uma paixão de adolescente que se apaixona toda semana para sempre. O sonho é responsável, a ilusão é inconsequente. O sonho é mensurável, a ilusão é um projeto, uma ideia abstrata. Eu não sei para onde vai, eu não sei mensurar. Há uma diferença num sonho que vira um projeto e uma ideia ilusória. Quando eu era criança, eu passei aí por umas 10 ou 15 profissões que eu queria seguir. E eu lembro que até certa idade eu podia conversar por horas, se tivesse alguém me ouvindo ou não, o importante é que eu estivesse falando, acerca das realizações que eu faria. Nenhuma delas aconteceram. Era só uma ilusão. Não fazia parte nem do projeto de Deus e nem era um projeto humano, era só conversa de criança. O problema é que quando a gente cresce e continua alimentando ilusões, não construímos nada, não chegamos a lugar nenhum. Então, se desejamos realizar sonhos, se desejamos viver os sonhos de Deus, então precisamos conhecer a Deus, identificar a sua voz, precisamos também definir o sonho de forma objetiva. Para onde você quer ir? Você identificou a voz de Deus? É Deus que está falando? É uma coisa que vem do coração de Deus? É algo que é tangível? É algo que tem processo? É algo que requer milagre, sim, que requer intervenção de Deus, mas tem um caminho? Então eu preciso defini-lo de forma objetiva. Em Gênesis 12, 2 e 3 diz: farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Veja bem essa última frase: todos os povos da terra serão abençoados por meio de você. Qual é o alvo final do seu projeto de vida? Você quer ganhar muito dinheiro para quê? Qual é o alvo final? Você quer ser reconhecido na sua profissão para quê? Você quer conquistar determinadas coisas, mas qual é o propósito? Deus coloca um projeto no coração e na mente de Abraão, mas ele tem um objetivo claro: por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Essa igreja tem um sonho que escreveu
na sua visão, que é uma declaração de fé, que é uma igreja global, que alcança pessoas, abençoa pessoas em todos os lugares do mundo. Nós estamos já em vários lugares, em países diferentes, abençoando nações diferentes, investindo em várias cidades brasileiras também. Mas o propósito é levar Jesus Cristo, a verdade que transforma, aos lugares menos alcançados do mundo. Nós não vamos para lugares onde a mensagem já é clara, onde tem muitos cristãos, onde já tem muitas igrejas cristãs sérias, mas nos dirigimos aos lugares onde pessoas estão famintas, onde pessoas não têm instrução, onde, sobretudo, as pessoas não conhecem a Jesus Cristo, a esperança do mundo. O seu sonho, ele precisa ser objetivamente definido. Não serve apenas passar num concurso. Em qual concurso? Para quê? Qual é o roteiro? Onde você deseja chegar? Se Deus está dando um sonho para você, Ele precisa ter um alvo claro. Se não está claro, precisa perguntar isso para Deus. Precisa ser bem definido. Deus fala algumas coisas periféricas. Farei de você um grande povo, o abençoarei, tornarei o seu nome famoso. Ok, tudo isso é muito bom. Mas Ele termina dizendo, por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Isso se cumpriu por meio de Jesus Cristo, descendente de Abraão, cujo poder de transformação chegou até a nossa vida. Em terceiro lugar, se você deseja viver os sonhos de Deus, precisa começar a trabalhar nele imediatamente. Imediatamente. Gênesis 12:4 diz, partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Não importa a sua idade, não importa o que significava 75 anos para Abraão, certamente era diferente de ter 75 anos hoje. Você considerar que com 100 anos ele foi pai, tudo bem que teve uma super ajuda divina, mas eu não posso imaginar muitos homens de 75 anos sendo pais hoje. Então Deus deu uma turbinada lá em Abraão, deu uma vitaminada nele para ele poder ser pai. 100 anos de idade. Agora ele ainda viveu mais. Hoje nós estamos vivendo, a maioria de nós vive menos de 100 anos. Agora ele não tinha tempo a perder. Se você tem um sonho e você está fazendo o que para chegar lá? Porque às vezes nós estamos deixando. Nós temos um sonho, nós temos planos, nós cremos que Deus está nisso, mas a vida está passando, os anos estão passando, os dias estão passando, e você tinha 15, depois 20, depois 25, 30, 35, 40, 45. Quanto tempo você vai esperar? Às vezes a gente vai procrastinando, vai deixando para depois. A hora de começar é agora. Se você tem uma direção, se você tem um sonho, se você tem um alvo, você precisa avançar na direção dele de forma objetiva. Abraão não gasta tempo dando explicações. A Bíblia não diz quanto tempo ele levou para sair, mas a narrativa, a Bíblia diz que Deus falou e Abraão juntou as coisas e partiu. Eu não imagino que ele tenha partido no mesmo dia. Eu suponho que ele tenha tido algum tempo para fazer os preparativos. Mas ele partiu. Eu não tenho nenhuma dúvida que tem gente aqui hoje à tarde que sabe para onde deve ir, que sabe o que Deus já falou, que tem sonhos no coração, mas está dizendo, primeiro eu vou fazer isso, primeiro eu vou cuidar daquilo.
Alguns homens chegaram para Jesus, Jesus disse, vem, segue-me. Ele disse, Senhor, primeiro, deixa eu ir lá, ver um campo que eu comprei, eu tenho uma junta de bois para experimentar. A gente vive numa outra região, a gente não está numa região agrícola, a gente tem outros valores, mas primeiro eu quero entrar num determinado setor, primeiro eu quero passar num determinado concurso, primeiro eu quero cuidar da minha mãe, primeiro, comece a se dedicar aos projetos que Deus tem para a sua vida, hoje mesmo. É hoje. Não deixe para depois. Em quarto lugar, se você deseja viver os sonhos de Deus, você precisa compreender o preço e as implicações. Em Gênesis 12, 5 e 6 diz que levou sua mulher, Sarai, seu sobrinho Ló, todos os seus bens que haviam acumulado, e os seus servos, comprados em Harã, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época os cananeus habitavam essa terra. Veja que ele envolveu pessoas, sua mulher, seu sobrinho, seus servos. As suas decisões, elas têm um preço, envolvem pessoas. As decisões que nós tomamos afetam a nossa família, a nossa casa, a nossa estrutura. As decisões que tomamos podem fazer conosco como foi com Abraão, que ele teve que deixar os seus parentes, deixar os seus familiares, deixar pessoas que ele amava, para ir morar na terra de Canaã, num lugar que não era dele, numa terra estranha, no meio de gente que falava outro idioma, no meio de um povo diferente. Mas Deus estava nesse projeto. Quando eu não penso nas implicações e no preço, é muito provável que parte do meu sonho ainda seja uma ilusão. Quando eu imagino que tudo vai dar tão certo, que eu nunca terei problemas, é uma bobagem, é uma infantilidade. É claro que Deus quer que você sonhe, é claro que Ele tem projetos para a sua vida, é claro que quando nossos sonhos e os projetos de Deus se encontram, algo extraordinário, algo sobrenatural, algo extremamente potencializado, tremendamente reacionário, com poder transformador, de abençoar pessoas, como era esse projeto de Abraão, pode nascer por meio da nossa vida. Mas eu preciso compreender o preço e as implicações. Ele deixou sua terra, seus familiares, envolveu sua esposa e seu sobrinho, passou a habitar em tendas sem paradeiro fixo. Quinto lugar, se você deseja viver os sonhos de Deus, precisa confiar o seu futuro a Deus. Versículo 7 diz, o Senhor apareceu a Abraão e disse, a sua descendência darei essa terra. Abraão construiu ali um altar ao Senhor que lhe havia aparecido. Abraão não tinha mais nada. Tudo que ele tinha de perspectiva havia ficado lá em Ur dos Caldeus. Ele está em Canaã e não sabe se vai continuar ali. Mas Deus está dizendo, eu darei essa terra à sua descendência. Deus está projetando o futuro de Abraão. Deus está falando dos netos, dos bisnetos. Deus está falando da linhagem de Abraão. Deus não está interessado apenas em fazer através de você uma obra que você veja, mas cujos efeitos cheguem para as gerações futuras. Porque Deus é Deus de gerações. Quando nossos sonhos e os projetos de Deus se encontram, mudanças ocorrem na nossa vida.
Novos valores são incorporados ao nosso sistema de valores. Surge uma nova motivação para viver. Eu não sei o que faz você viver. Eu não sei o que faz você avançar. Eu não sei como você faz para sentir-se motivado a cada dia. Mas eu sei que Deus tem planos para fazê-lo prosperar. Eu sei que Deus o escolheu e Deus quer se manifestar na sua vida, inclusive por meio dos seus sonhos. O Salmo 37:5 diz: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Entregue ao Senhor. Abraão viveu muitos anos antes de Jesus, mas a Bíblia diz que ele foi alcançado pela fé que ele teve no libertador que um dia viria da sua própria família. Por meio de Abraão, Jesus Cristo, que foi da linhagem de Abraão, naturalmente, sem a participação direta, porque ele foi gerado de forma sobrenatural pelo Espírito Santo em Maria, e quem veio da linhagem de Abraão de fato foi José, marido de Maria. Mas aquele homem confiou em Deus o seu futuro, confiou a Deus a sua vida. Muitas pessoas não gostariam de viver como Abraão viveu, mas a maioria de nós gostaria de ter as recompensas que ele teve, causar o impacto que ele causou. Deus escolheu a sua vida para causar um grande impacto. Deus escolheu você para fazer, para realizar uma obra que nasce no coração dele e não no coração do homem. Mas a Bíblia diz que a maneira de eu identificar, me alinhar com os projetos de Deus, é recebendo Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Nós podemos fazer planos humanos, podemos andar de forma humana, podemos sonhar de forma humana, mas somente quando Jesus Cristo é Senhor da nossa vida, nós teremos a garantia de que Ele efetua em nós tanto querer como realizar. Você já se encontrou com Jesus Cristo pessoalmente? Ele já faz parte da sua vida, da sua história? Por favor, feche seus olhos. Eu desconheço sua história, desconheço os seus sonhos, mas tem um Deus que sonha com você. A Bíblia diz que Deus deseja que todas as pessoas sejam salvas. Salvação no Novo Testamento significa ter um encontro com Jesus Cristo, ter uma vida dirigida, marcada por Jesus, nosso Senhor. E a Bíblia diz que se eu quero ser salvo, se eu quero Jesus na minha vida, eu preciso fazer duas coisas. A primeira é crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, acreditar que Ele veio ao mundo por minha causa, crer que aquilo que a Bíblia diz sobre Ele é verdade, crer que Ele me ama, que Ele se importa comigo. Em segundo lugar, aceitar o seu perdão, aceitar a sua direção, aceitar o sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário por mim. Qualquer um de nós pode sonhar, mas só viveremos os sonhos de Deus
quando Jesus Cristo for o Senhor dos nossos sonhos, o Senhor da nossa vida, o Senhor da nossa história. Eu não sei quantas frustrações você já teve. Eu desconheço os seus alvos, mas Jesus Cristo é o único caminho que pode levá-lo a ter uma vida relevante, significativa, que glorifique a Deus, que faz sentido e que abençoa pessoas.